Olá, acadêmicos, tudo bem com vocês? Eu sou a assistente acadêmica Cíntia, aqui do Polo da Faculdade FAEL em Capitão Poço, e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do nosso estágio supervisionado. A FAEL, ela veio se pronunciar agora, depois do dia 20 de junho, em virtude da portaria do MEC 544, que só saiu dia 16 de junho de 2020, no qual autorizava as instituições de ensino superior a realizarem os estágios de forma remota, de forma online. Então, a partir desse parecer, é que a FAEL, junto com a coordenação dos cursos, organizaram as etapas de acordo com os cursos e os estágios a serem seguidas. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, tá bom? Então, vamos lá. Nós sabemos que é parte obrigatória de alguns cursos terem os estágios supervisionados. E é nessa etapa que o aluno tem essa oportunidade de vivenciar a prática, de ir às escolas. Porém, nós também sabemos que o momento que nós estamos vivendo é um momento atípico, é um momento no qual nós não imaginávamos passar. Então, por isso, a FAEL organizou uma segunda etapa de estágio, que era essa aplicação dos planos e também essa vivência nas escolas, para que você, aluno, não pudesse perder essa etapa, que nós sabemos que é muito importante. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito dos cursos e dos estágios. Em seguida, eu vou mostrar para vocês aqui onde encontrar todo o material que a FAEL está disponibilizando dentro da sala de aula de vocês. E em seguida nós vamos dar algumas dicas de como elaborar essa segunda etapa, tá bom? Então vamos seguir. O estágio de pedagogia, por exemplo, o curso de pedagogia, nós sabemos que ele tem 4 estágios. O primeiro estágio na modalidade de educação infantil, no qual o aluno deve realizar 5 planos de aula para uma única turma, e isso vocês fizeram, já na primeira etapa do estágio finalizada. Segundo estágio de pedagogia, anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, o aluno também realizou 5 planos de aula para uma única etapa. Terceiro estágio de pedagogia, gestão escolar, o aluno ele precisa realizar 4 planos de ação voltado para um grupo específico de alunos ou para coordenação. O público-alvo dele, ele é quem vai decidir quem é. Então, esses 4 planos de ação, um para cada modalidade de ensino, um para a educação infantil, um para os anos iniciais, um para os anos finais do ensino fundamental e um para o ensino médio, também já foram feitos e enviados. Quarto estágio de pedagogia, que nós temos aí EJA, que corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental, e também o espaço não escolar. Nesse estágio, o aluno deve fazer 2 planos de aula para EJA, que corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental, e também um plano de ação para o espaço não escolar. Isso também já foi feito. Então, entendemos o estágio em pedagogia. Vamos entender um pouquinho do estágio nas disciplinas específicas, como, por exemplo, história, geografia e matemática. Eles têm a sua estrutura do estágio igual, tá? O estágio 1 nesses três cursos, história, geografia e matemática, corresponde aos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 7º ano. Também eram 5 planos de aula para realizar e enviar. Estágio 2, ainda nos anos finais do ensino fundamental, mas corresponde ao 8º e 9º ano. O aluno também deveria realizar 5 planos de aula, tá? Por exemplo, 3 para o 8º ano, 2 para o 9º ano, e também tem enviado. Estágio 3, somente no ensino médio, do 1º ao 3º ano, o aluno deveria realizar 5 planos de aula, poderia ser 2 para o 1º, 2 para o 2º e 1 para o 3º, de acordo com o interesse e a necessidade da escola, tá? E o último estágio aqui, que é o nosso estágio 4, corresponde à EJA e também à gestão. Nesse estágio, o aluno deve realizar
2 planos de aula para EJA, que pode ser anos finais ou ensino médio, e também um plano de ação voltado para a gestão ou público-alvo que ele identificar e ele queira fazer esse plano de ação. Entendido? Então vamos seguir. Agora com o nosso estágio em letras, português e espanhol, que ele é um pouquinho diferente. Então nosso estágio 1, ele corresponde aos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Então o aluno deveria realizar 5 planos de aula e postar, poderia ser um para o 6º, um para o 7º, um para o 8º e 2 para o 9º, ou vice-versa, tá? Fica a critério do aluno essa escolha. Estágio 2, somente no ensino médio, do 1º ao 3º ano, 5 planos de aula, tá? Nesses diversos anos. E estágio 3, aqui é o diferencial, que o nosso estágio 3 em letras, português e espanhol, ele é feito no espanhol, desculpe. Então, a FAEL deixa a critério do aluno a questão da modalidade, porque nós sabemos que o espanhol, em algumas cidades, em alguns estados, ele ainda é um pouquinho carente. Então, a FAEL ela deixa em aberto para o aluno escolher se ele vai querer realizar nos anos finais ou no ensino médio. Então, aqui também o aluno deveria realizar 5 planos, tá bom? 5 planos de aula com a disciplina de espanhol, ok? E o nosso último estágio aqui em letras, português e espanhol, ele segue aquele modelo das outras disciplinas específicas, dos outros cursos, aliás, que são EJA e também gestão, que aqui o aluno vai realizar 2 planos de aula para EJA, anos finais ou ensino médio, e um plano de ação, tá? Para gestão. E aí ele vai escolher também o seu público-alvo, ok? Vamos seguir então com os nossos cursos de segunda licenciatura e formação pedagógica docente. Então, segunda licenciatura, nós temos pedagogia, né? Nossa segunda licenciatura em pedagogia. Todos os cursos de segunda licenciatura, eles têm duração de 1 ano. Então, por isso, eles vão ter em sua matriz curricular apenas 2 estágios supervisionados obrigatórios. Então, segunda licenciatura em pedagogia, eu tenho o estágio 1, que corresponde à educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, no qual o aluno já deve ter enviado os seus 3 planos de aula para a educação infantil, uma única turma, e 2 planos de aula para os anos iniciais, também uma única turma, ok? Eu tenho o estágio 2 em segunda licenciatura em pedagogia, que é só gestão. Então, são 4 planos de ação, um para cada modalidade de ensino. Fechamos. Então, nós temos aí também as segundas licenciaturas das disciplinas específicas, que são letras, português, matemática, história e geografia. Todos com 2 estágios supervisionados obrigatórios, um em cada semestre. E o primeiro estágio corresponde aos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, e o segundo estágio, ensino médio, do 1º ao 3º ano, no qual o aluno ele já deve ter realizado esses planos, ter escrito esses planos, ter postado para a FAEL. E agora nós vamos organizar a nossa segunda etapa a partir dessa primeira etapa. Então vejam bem, todos vocês realizaram os planos de aula ou plano de ação, que era obrigatório para a primeira etapa, que valiam 3 pontos. Então vocês fizeram isso. Agora, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos escolher um desses planos. Quem está trabalhando com plano de aula vai escolher um único plano, pessoal, isso mesmo. Apenas um plano de aula para poder adaptar no plano de aula virtual que a FAEL está exigindo. Poderiam me perguntar, e quem está fazendo plano de ação, como vai funcionar? Da mesma forma, você vai escolher apenas um plano de ação e vai adaptar no modelo que a FAEL está exigindo para realizar essa segunda etapa, ok? Então agora eu vou mostrar para vocês, dentro da sala de aula de vocês, como encontrar, tá, todo o material que a FAEL está
disponibilizando para vocês. Desculpe. E depois eu volto aqui com vocês novamente para a gente poder dar algumas dicas de como realizar, de acordo com a nossa realidade, o município de Capitão Poço, como é que o município está trabalhando, e para a gente poder adequar aí esse plano de aula ou esse plano de ação de acordo com o que a FAEL está exigindo. Eu abri a sala de aula de vocês, escolhi a disciplina de estágio supervisionado e aqui nós temos todo o material online que a FAEL está disponibilizando. Nós temos o Fale com um Tutor, que você pode mandar uma pergunta e ele vai lhe responder em até 48 horas úteis. Nós temos o plano de ensino, os depoimentos, que eu vou abrir essa ferramenta para vocês, que é maravilhoso, porque aqui a FAEL disponibiliza várias sugestões de como as pessoas estão trabalhando nesse momento de pandemia, tá? Temos aqui as ferramentas, olha só, o Zoom 1, cadastro e download, o Zoom 2, gravar uma aula, Zoom 3, agendamento e aula ao vivo. Então aqui vocês têm todo um material, todo um suporte para poder realizar esse estágio de vocês. Além disso, nós temos aqui os nossos manuais, que também é uma ferramenta muito importante, que vocês primeiramente deveriam fazer esse processo de entrar na sala de aula de vocês, entrar na ferramenta dos manuais, baixar o manual de estágio atualizado, fichas para preencher, modelo de fichas e principalmente aqui esse modelo de formatação de relato de experiência e pré-projeto. Eu abrindo esse modelo aqui, só um momentinho, vocês vão poder verificar toda a estrutura que a FAEL está exigindo de vocês. Olhem só. Olhem. Então, vocês poderiam perguntar, eu vou ter que criar outro plano? Não, pessoal, vocês vão ter que adaptar o plano de vocês pronto, tá? Esse aqui é um modelo de plano de aula, não é um modelo de plano de ação, mas quem está fazendo plano de ação também tem isso no seu estágio. E você vai adaptar os seus objetivos, você já tem pronto o seu conteúdo também. Você vai precisar mudar aqui a ferramenta, a metodologia, adicionar os recursos digitais que foram utilizados e organizar a sua avaliação, porque você vai ter que avaliar esse aluno de uma outra forma, não é isso? Então, observem que é bem simples. E a nossa segunda etapa, que ainda corresponde aqui ao relato de experiência, vocês vão ter que produzir um texto, um único texto, respondendo de forma contextualizada essas 8 perguntinhas aqui, no mínimo 20 linhas, no máximo 30, 35, e finalizar essa etapa fazendo esse envio, tá, pessoal? Então, pessoal, para finalizar essa nossa conversa hoje sobre os estágios supervisionados, as dicas que nós damos a vocês são as seguintes. Vocês podem se perguntar, eu não consegui baixar o aplicativo, eu não consegui fazer essa adaptação desse plano de aula virtual em nenhum dos modelos que a FAEL está disponibilizando. O que eu vou fazer agora? Então anotem aí a primeira dica. Vocês podem fazer de acordo com como a escola está trabalhando. Aqui no nosso município de Capitão Poço, muitas escolas estão adotando atividades impressas, né, principalmente na educação infantil, e nos anos iniciais, também finais do ensino fundamental, é a ferramenta do WhatsApp. O professor regente, ele faz um grupo, né, o grupo da turma no WhatsApp, e todos os dias são postadas atividades, são postados videoaulas, microvídeos de até 5 minutos, no qual o aluno pode ter esse conhecimento da disciplina, do conteúdo, e aí realizando as suas atividades. Pode ser que não seja a realidade da sua escola, da escola em que você está realizando esse estágio, pode ser que não seja a realidade do município em geral,
tá? Mas é só uma dica, você pode sim adotar a ferramenta que a escola já está trabalhando. E se você quiser utilizar uma outra ferramenta que você mais se identifica, você pode? Pode sim, tá? Pode. Só que você vai ter que entrar em contato com a escola e saber se essa metodologia é válida também para a escola. Se você vai conseguir aplicar esse plano de aula digital de forma remota, com essa ferramenta dentro dessa escola que você escolheu para realizar esse estágio. Entendido sobre as ferramentas? Então, voltando, você é obrigado a escolher apenas as ferramentas que a FAEL te deu? Não, você pode escolher uma ferramenta que você mais se identifica ou mesmo a ferramenta que a escola já está trabalhando. Feito isso, vocês vão modificar, vão adaptar esse plano de aula, o plano de ação de vocês, vão marcar um horário com a professora ou ver a forma que ela está ministrando ou aplicando esses planos dela e vão realizar o vídeo de vocês. Lembrando que o vídeo, se for por meio de vídeo, essa aplicação, ele não é enviado para a FAEL, ele é enviado para a professora ou para a escola para vocês poderem realizar e finalizar essa segunda etapa, ok? Feito o vídeo, encaminhado para a professora para poder ela divulgar no grupo ou fazer da forma que eles estão organizando essas aulas online, nós vamos fazer o que agora? Preencher as fichas. Nós vamos preencher as fichas de acordo com as datas realizadas. Nós temos logo no início a leitura do manual, estudo da BNCC, produção dos planos, a escrita desses planos. Então, todas essas datas podem ser datas de abril, de março. Então, independente de quando vocês realizaram, mas podem ser datas posterior. Agora, a partir do estudo das ferramentas tecnológicas, que foram agora a partir do dia 16 de junho, vocês vão precisar colocar datas a partir de 20 de junho, 29 de junho. Então, a respeito das fichas, se vocês tiverem alguma dúvida, tem todo um material no portal de vocês, modelo de fichas preenchidas, só não tem datas, porque datas são individuais para cada aluno. E mesmo assim, quem tiver alguma dúvida, pode nos procurar aqui no Polo. Podem mandar mensagem no nosso WhatsApp, que a gente vai estar respondendo e mandando até modelo para vocês, já com algumas datas para vocês poderem se basear. Preenchemos as fichas, nós vamos finalizar agora a nossa segunda etapa, que é o nosso relato de experiência. O nosso relato de experiência, ele é apenas um único texto, com no mínimo 20 linhas e no máximo 30, 35, de acordo com o que vocês conseguirem contextualizar as 8 perguntas que eles estão perguntando para vocês. Como aqui, olha, a nossa primeira pergunta é: como estabelecer o contato com a escola? Então, você pode colocar que no dia 29 de junho de 2020, você entrou em contato com a escola X por meio de uma ligação, no qual vocês acordaram de realizar esse estágio de forma remota, de aplicar esse plano de aula ou esse plano de ação. Então, vocês vão fazer um texto, tá? Relatando aí como estabelecer o contato com a escola, qual a turma e a disciplina que esse plano foi aplicado, por que você escolheu essa ferramenta. Então, vocês vão estar respondendo essas 8 perguntinhas de forma contextualizada em um texto. Ok, pessoal? Ficamos entendidos? Agora, sobre as datas, né? Nós temos aí, tá, até meados de 23 para poder postar. Só que nós do Polo Capitão Poço pedimos a compreensão de vocês, por conta que são muitas fichas para poderem serem assinadas. Então, se vocês puderem estar entregando no Polo essas fichas para poder serem assinadas e carimbadas, e para a gente poder dar aquela atenção que vocês precisam nesse momento, então a gente está pedindo que vocês entreguem no Polo até dia 18, tá, de julho. Poderiam me perguntar: e se eu não conseguir entregar nessa data? Não tem problema nenhum, é aquele mesmo esquema, nós vamos assinar porque é um direito seu
e você vai se responsabilizar por fazer esse envio no seu portal. Então, para finalizar tudo aqui, o que é que eu tenho que enviar para a FAEL? Você tem que enviar um único arquivo com o seu plano de aula ou plano de ação, tá? É adaptado da maneira que eles estão pedindo agora, da maneira digital. E nesse mesmo arquivo, o meu texto, que é o meu relato de experiência. Eu vou enviar esse único arquivo para a FAEL no formato Word. E também vou encaminhar as minhas fichas, minhas 4 fichas, que é o termo de compromisso atualizado, tá? Que são 3 folhas, e também a ficha de comprovação da carga horária. Então, para todos os cursos, vão ser apenas 4 fichas, porque a carta de apresentação você vai deixar na escola. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Nós entendemos que esse momento é um momento difícil, é um momento complicado, para que vocês entendam, é algo muito novo essa segunda etapa da FAEL, mas está bem simples, de uma maneira que nós vamos conseguir sim finalizar com êxito essa nossa segunda etapa do estágio. Até breve e muito obrigada pela atenção de vocês.